Alô, pessoal, amigos e amigas, estamos juntos mais uma vez aqui no nosso pós-jogo do Conversa de Torcedor para vocês e falando sobre a Copa do Brasil e semifinal de Copa do Brasil, né, meus amigos? Semifinal de Copa do Brasil e falando de Vasco e Atlético Mineiro. Vasco eliminado da Copa do Brasil, ficou no empate contra o Atlético Mineiro e o Atlético está classificado para a decisão de Copa do Brasil e que vai encarar ou Corinthians ou Flamengo, que jogam neste domingo às 4 horas da tarde. Então o Vasco é competitivo, o Vasco tentando conseguir procurar do seu jeito de jogar, mas o Atlético tecnicamente conseguiu a sua classificação para a final da Copa do Brasil. Então o Hulk marcou no jogo, o Atlético elimina o Vasco e avança na final da Copa do Brasil e o camisa 7 igualando o jogo lá em São Januário, garantindo a vaga. Ferretti marcou de pênalti no primeiro tempo, aos 37 da primeira etapa. Vamos falar aqui de tudo que aconteceu nesse jogo. A, a, a situação desse jogo de ontem, né, que desclassificou a equipe do Vasco, homenageando que eliminou o Vasco na Copa do Brasil. Nós vamos falar aqui de tudo isso que aconteceu. Gente, se inscreva, compartilhe nossos vídeos e deixando seu like, seu joinha, que ajude mais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecer nosso trabalho e também acompanhando também pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. E não esquecendo Conversa de Torcedor Notícias, terça e quintas-feiras, a partir das 18 horas, para você que está acompanhando o canal do YouTube do Conversa de Torcedor e também aí aos sábados, né? O nosso programa ao vivo às 11 da manhã pela rádio Nossa Senhora de Copacabana 98.7 FM, a onda que chega o seu coração no canal de YouTube do Conversa de Torcedor, também pelo site radionsc.com e também pela Radiosnet. E também, né, para a gente estar aqui acompanhando de tudo que está acontecendo do esporte, do futebol, é claro, para você que está nos acompanhando, tá bom, pessoal? Vamos falar aqui desse jogo de ontem entre Vasco e Atlético Mineiro. O Vasco eliminado da Copa do Brasil, empatou apenas contra o Atlético. Ferretti fez o gol de pênalti, mas o Hulk igualou no segundo tempo e, infelizmente, aí o Vasco não se classificando para a final da Copa do Brasil, né? Que voltaria por uma final depois de 13 anos, né? Depois de 13 anos que o Vasco voltaria a fazer uma final de Copa do Brasil, mas foi adiado. Então temos aí esse jogo. O time do Atlético é o primeiro finalista, lógico, na Copa do Brasil, né? Conseguindo uma vitória, homenageando o empate sobre o Vasco em São Januário. O primeiro jogo lá em Minas, 2-1 para a equipe do time do Atlético Mineiro. Primeiro jogo lá em Minas, 2-1. E o empate que consolidou o Atlético. E o empate que consolidou, e o empate que consolidou o Atlético Mineiro para essa final de Copa do Brasil, consolidando a equipe de Minas para a final da Copa do Brasil. Então, temos aí agora o Atlético aguarda a definição de outro finalista da Copa do Brasil, que sairá do confronto de Flamengo e Corinthians, né, às 4 horas da tarde, nesse domingo, horário de Brasília. Então, temos aí as partidas da final serão em novembro, para que vocês possam entender o que vai acontecer daqui para frente. Então, o Vasco iniciou a partida, né? O Vasco iniciou a partida ensaiando uma pressão, né? De uma pressão em cima do Atlético, mas os primeiros 15 minutos de partida não tiveram grandes chances, né? E foi o Atlético que ameaçou primeiro, aos 20 minutos, num lance que o Léo Jardim fez grande defesa, num chute do Batalha que bateu na trave, e aí no rebote, né? No rebote que bateu na trave depois, né? Que bateu na trave depois e colocou para escanteio o jogador Léo Jardim, né? E o lance determinante ocorreu aos 29 minutos com um toque do braço do Otávio, jogador do Atlético Mineiro, né? E dentro da área após o cruzamento do Piton, e aí teve a avaliação o análise, né, do VAR, inclusive, né? E muita tensão em São Januário, né? É, lógico, pelos torcedores do Vasco que estão aí, que estavam no estádio, né? Durante 6 minutos, né, de análise e tudo mais, o tempo necessário para o VAR analisar e foi chamado, né, o árbitro, né, para a cabine para tentar assinalar e chamando o árbitro para confirmar o pênalti, né, para a cabine e confirmar o pênalti. E aí o Ferretti, aos 37 minutos, cobrou bem, deslocando o Everson e empatando
na série agregada, né? No placar agregado do placar na disputa. E depois no gol, o Vasco teve duas boas chances com o Puma Rodrigues, né? E com o Léo, né? E o Lianco quase empatou a partida, né? Na sobra, após o Piton cabecear mal para o meio da área, mas a bola saiu por cima do gol do goleiro Léo Jardim. E aí, o tempo começou quente no estádio de São Januário, né? Com uma jogada trabalhada que terminou em chute do Paulinho e uma chance perdida do Ferrete, né? Pelo Ferrete, né? Que não conseguiu finalizar. E houve, né? Houve ainda outras chances, lances, né? Que, por exemplo, como o cabeceio do argentino para fora, novo chute de Paulinho que foi desviado, né, ou melhor dizendo, que desviou, né, em João Victor, né, do time da equipe Cruz Maltina, e o desenrolar do segundo tempo, desenrolar da segunda etapa, se mostrou bem menos animador em comparação da primeira etapa, inclusive, até os 36 do segundo tempo, né, Scarpa deu uma boa bola, né, deu uma boa bola para o Hulk, né, que não fez uma boa partida, mas na hora da decisão, na hora mais decisiva, né? Acabou aparecendo de uma maneira que com certeza que os torcedores querem, de uma forma decisiva, que chega lá na hora da decisão e faz o gol e que decide tudo, né? Repito, até que os 36 minutos do segundo tempo, o Scarpa deu uma boa bola para o Hulk para marcar o gol da classificação, né? Mandar um chutaço fora da área. O Léo Jardim soltou, mas não conseguiu evitar o golaço, né, do jogador do Atlético Mineiro no estádio, lá no estádio de São Januário, que a equipe, o gol que recolocou o Atlético em vantagem no placar agregado, né? E o clube mineiro soube administrar o tempo necessário, né, para poder se classificar, né, para tentar administrar e confirmar a sua classificação para a final da Copa do Brasil, certo? Para a grande final da Copa do Brasil. E ao final do jogo, né? E ao final da partida, né? O Ferred desabou, né? É muito emocionado, né? Desabou no gramado, né? Muito emocionado. E quando os jogadores do Atlético comemoravam a ida para grande final, né? Comemoravam, né? Comemoravam em muito para a grande final da Copa do Brasil, mais uma vez, né? Então, temos aí o time do Vasco da Gama, né? O relato da dor, né? Da desclassificação, né? O Ferrete, né? Chorou copiosamente após o final da partida, né? E principalmente aí, né, torcedores do Vasco nas arquibancadas aplaudiram em reconhecimento pelo espírito de luta da equipe, né? Pela campanha da equipe. E, e o Atlético chega até a sua quarta final, pela quarta vez na grande final da Copa do Brasil, né? Que teve aí os títulos de 2014 e 2021, foi vice-campeão em 2016, agora tendo aí mais uma vez a final da Copa do Brasil. E a vaga na decisão também enche os cofres do clube mineiro, né? 51 milhões garantidos em premiações. As cifras podem dobrar em caso de um novo troféu. Então temos aí o resultado aí que avançou, né, na decisão da Copa do Brasil. Então o time do Vasco agora volta as atenções para o Campeonato Brasileiro, né? O time do Vasco da Gama que vai voltar a jogar pelo Campeonato Nacional, né, com a desclassificação que teve aí na Copa do Brasil, lógico, né, depois de muito sofrimento, né, depois na primeira fase, tentando conseguir se classificar, enfim, o time do Vasco, né, tendo conseguido não tendo a classificação, lógico, mas a torcida aplaudiu, né, pelo espírito de luta da equipe, pelo espírito de luta da equipe do Vasco da Gama, mas tecnicamente o Atlético, né, teve a situação garantida para a final. Então o Vasco enfrenta o Cuiabá na sequência do Campeonato Brasileiro. Vasco e Cuiabá, né, na próxima quinta, às 7 horas da noite, horário de Brasília. Vasco e Cuiabá, às 7 horas da noite de quinta-feira. E o Atlético Mineiro, né, que vai jogar pela Libertadores, né? Lógico, vai jogar pela Libertadores da América. O jogo que vai acontecer contra o River Plate, primeiro jogo das semifinais da Libertadores da América, a partir das 9h30
lá em Minas Gerais. Então, temos aí o Atlético Mineiro e River Plate na Libertadores da América. Primeiro jogo lá em Minas, no estádio, na Arena MRV. No estádio na Arena MRV. E no próximo jogo, né, na próxima partida, na outra terça-feira, né, será no estádio do Monumental de Núñez, da Argentina, na próxima terça-feira, dia 29. Então temos aí os dois jogos. Então, Atlético Mineiro e River Plate, às 9h30 da noite. Tá bom, pessoal? Então, Vasco eliminado, então, seguindo nessa situação e tentando conseguir de uma vaga de um campeonato internacional, lógico, né? O Vasco tem capacidade disso, mas vendo aí a situação, né, dos times que estão aí debaixo da tabela, né, se aproximarem, então essa situação, uma alerta ligada dentro de São Januário, tá certo? Muito obrigado pela sua companhia de sempre, mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. Gente, se inscreva, compartilhe nossos vídeos e deixando seu like e seu joinha, que ajude mais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo o nosso trabalho e também acompanhando também pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. E não esquecendo o Conversa Torcedor Notícias no canal do YouTube, terça e quintas-feiras às 18 horas e também no canal de YouTube também com a nossa transmissão ao vivo, às 11 da manhã de todo sábado no canal de YouTube do Conversa de Torcedor, no canal de YouTube, transmissão ao vivo também pela rádio Nossa Senhora de Copacabana 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando também pela rádio nsc.com, pela rádio Net, repito, canal de YouTube do Conversa de Torcedor e também acompanhando pela rádio NSC, tá bom, pessoal? Rádio Nossa Senhora de Copacabana 98.7 FM para vocês. E também acompanhando pelas redes sociais, no Facebook, também no Instagram, com vocês, tá bom? Muito obrigado pela companhia de sempre e até o próximo pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. Um grande abraço, galera. Felicidade a todos e até lá. Tchau, tchau, galera.